A paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 24 de 90 dias, porque estamos lendo o Novo Testamento justamente em 90 dias. E hoje vamos meditar aqui em Lucas capítulo 8 e capítulo 9. Vamos então começar aqui falando sobre Lucas 8. Jesus continuou viajando pela Galiléia com seus discípulos e as mulheres que assistiam a ele. Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, conforme Marcos capítulo 16, versículo 9. O marido de Joana trabalhava para Herodes Antipas e não sabemos nada a respeito de Susana. Lucas, com frequência, menciona mulheres em seu evangelho e naquela época era comum que as mulheres judias dividissem suas posses com os rabis. No entanto, não era comum as mulheres viajarem com um rabi e Jesus, sem dúvida, recebia críticas por isso. Um dos temas desse capítulo é a palavra de Deus e como respondemos à palavra de Deus. Do versículo 4 até o 15, nós temos ali uma advertência, que é a seguinte: preste atenção no que você ouve. Ali é uma alusão, essa expressão é uma alusão à parábola do semeador e nós temos também a sua explicação. Esses versículos, do capítulo 9 até o 15, capítulo 4, até o 15, usam 9 vezes o verbo ouvir, pois é pelo ouvir que recebemos a palavra em nosso coração, onde ela cria a fé. A palavra é como a semente, porque possui vida em si e frutifica quando é plantada, quando é recebida e compreendida. O coração humano é o solo que deve ser preparado a fim de que a palavra seja semeada e frutifique. É necessário perseverança para cultivar a semente e conseguir a colheita. Versículo 15. Mas não devemos desistir. É importante que semeemos a semente em nosso coração e também no coração dos outros. Do versículo 16 até o 18, nós temos uma outra advertência. Preste atenção em como você ouve. A parábola da candeia. Agora a imagem é de uma candeia. Recebemos a palavra e devemos compartilhá-la com os outros, e quanto mais recebemos, mais temos para compartilhar. Do versículo 19 até o 21, nós temos uma outra advertência. Preste atenção em por que você ouve. Aqui nós temos nesses versículos, é uma referência à família de Jesus. Ouvimos a palavra apenas para aumentar nosso saber ou nos vangloriarmos por isso? Ou ouvimos a palavra de Deus porque queremos obedecê-la? Jesus não foi rude com a sua família. Ele usou a chegada da sua família para ensinar uma lição valiosa. Se queremos ter intimidade espiritual com Jesus, devemos escutar a sua palavra, recebê-la e lhe obedecer. Do versículo 22 até o 25, nós temos aqui Jesus acalmando a tempestade e a importância de crer na palavra. Sem dúvida, Jesus sabia que havia uma tempestade a caminho, contudo ele adormeceu no barco. Só isso já seria suficiente para fazer com que os discípulos não tivessem medo. Qual era o problema dos discípulos? O mesmo problema que o povo de Deus enfrenta hoje. Conhecemos a palavra, mas não cremos nela quando enfrentamos os desafios da vida. A pergunta-chave ainda é esta: onde está a vossa fé? Versículo 25. Do versículo 26 até o 40, nós temos ali Jesus libertando o endemoniado Gerazeno e sendo rejeitado pelos moradores daquela cidade. Então, portanto, esses versículos falam sobre o perigo de rejeitar a palavra de Deus. Jesus atravessou uma tempestade terrível para visitar 2 homens possuídos pelo demônio num cemitério no território gentio dos Gerazenos.
Marcos e Lucas mencionam apenas um, o mais falante dos dois, porém Mateus informa que havia dois, Mateus 8, versículo 28. Os demônios rogam a Jesus que não os enviem para o abismo, mas para os porcos, de acordo com os versículos 31 e 32. Os cidadãos rogam que Jesus deixe seu país, versículo 37, e um dos possuídos pelo demônio roga-lhe que o deixe ser seu discípulo, versículo 38. Jesus atendeu aos dois primeiros pedidos, mas ao terceiro não. Ele permitiu que os demônios entrassem nos porcos e a seguir deixou o país e retornou à Galiléia. Todavia não deixou o homem curado ir com eles. Mandou-o de volta para casa, a fim de testemunhar do Senhor. Por que Jesus enviou os demônios para os porcos? Porque ele queria mostrar aos espectadores o que havia ou o que estava acontecendo de verdade. Ou seja, quando a manada desceu a escarpa em direção à água, não restou dúvida de que os demônios tinham saído dos homens e que Jesus fizera isso. O povo rejeitou a palavra e pediu que Jesus o deixasse. Que oportunidade aquelas pessoas perderam. Viram uma dramática demonstração do poder da palavra de Deus e não permitiram que a palavra de Deus operasse em suas vidas. Versículo 41 até o 50, nós temos ali a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher hemorrágica. Aqui é uma advertência, né? Um pedido, vamos dizer assim, para nós vivenciarmos a palavra. Uma mulher pobre e anônima e um rico líder religioso chamado Jairo vão a Jesus em busca de ajuda, ela para si mesma e ele para sua filha. A mulher sofria havia 12 anos e a menina esteve bem por 12 anos e agora estava prestes a morrer. Jesus não permitiu que a mulher saísse às escondidas no meio da multidão e continuasse anônima. Ela vivenciou a bênção do poder de Jesus, mas também precisava vivenciar a bênção de sua palavra. Ele chamou-a de filha, o que sugere que agora ela fazia parte da família. A frase "você sarou", de acordo com a nova tradução da linguagem de hoje, é a tradução da palavra que significa ser salva. Cura simboliza salvação. Assim, o corpo dessa mulher fora curado e a alma salva, e ela foi embora em paz, tudo por causa da palavra do Senhor. Talvez Jairo tenha se sentido temeroso e desencorajado enquanto esperava Jesus ministrar à mulher. Depois chegou a má notícia de que sua filha morrera. Nesse momento, Jairo vivenciou o poder da palavra. Versículo 50. Ele creu na palavra enquanto ele, Jesus e os discípulos passavam pela densa multidão a caminho de sua casa. O que ele encontrou ao chegar em sua casa deve tê-lo amedrontado ainda mais. As pessoas choravam e pranteavam e ele viu sua filha morta deitada sobre a cama. Jesus sempre controla qualquer situação. Ele dispensou os pranteadores e disse-lhes que não chorassem. Ele ordenou à menina: "Menina, levanta-te", versículo 54, e o espírito retornou ao corpo dela, e ela saiu da cama e andou. Ela vivenciou o poder doador da vida da palavra de Deus. Jesus está para... Aqui a gente já está começando agora o Lucas capítulo 9. Jesus está para embarcar em sua campanha final na Galiléia antes de ir para Jerusalém para morrer. O pano de fundo desse capítulo é Mateus 9, 35 a 38. Sua compaixão pelas multidões e a necessidade enorme de colaboradores. Como Jesus respondeu a esse desafio, ele enviou os apóstolos para ministrar e, em particular, preparou-os para o ministério após seu retorno para a glória. Do versículo 1 até o 17, nós temos aqui as instruções aos 12, Herodes e João Batista, e a primeira multiplicação de pães e peixes. Aqui há um aprendizado, né? uma instrução de como aprender e servir a Jesus. Jesus primeiro equipou os 12 para o serviço.
Poder é a capacidade para fazer alguma coisa e a autoridade é o direito para fazer isso. Os apóstolos tinham as duas coisas. Eles foram enviados apenas aos judeus, naquela oportunidade, e deviam pregar as boas novas e curar os aflitos. O ministério deles foi tão eficaz que até Herodes Antipas soube e começou a fazer perguntas a respeito de Jesus. Jesus e os apóstolos tentaram descansar um pouco depois da viagem de ministério que exigia muito deles, mas as multidões não permitiram que descansasse. O que fazer com 5.000 pessoas famintas? Os 12 sugeriram que Jesus os mandasse embora. Filipe preocupou-se com o dinheiro e André viu a disponibilidade de alimento e informou a Jesus. Jesus ensinou-lhes uma lição importante para o futuro trabalho deles. Não existe situação impossível se você pega o que tem e leva a Deus com ações de graças e compartilha com os outros. Do versículo 18 até o 36, aqui é aprender a conhecer a Jesus. Aqui a gente vai ver a confissão de Pedro. Jesus prediz a sua morte. O discípulo deve levar a sua cruz e a transfiguração. Agora Jesus começa a afastar-se do ministério público a fim de poder passar um tempo sozinho. Os 12 e prepará-los para o que aconteceria com ele em Jerusalém. Jesus, a cada marca importante de seu ministério, passa um tempo especial em oração. Quando os apóstolos ministraram entre o povo, ouviram o que era dito a respeito de Jesus. Todavia, Jesus não queria que os 12 adotassem a opinião do povo, mas que tivessem convicções pessoais. Ele queria que a confissão deles fosse uma experiência pessoal vinda do Pai. Após todos serem claros em sua confissão de fé, com exceção de Judas, os 12 podiam aprender mais a respeito do sofrimento e da morte vindouros de Cristo. Mateus relata que Pedro opôs-se ao plano, portanto, Jesus explicou a ele e aos outros o sentido da cruz. No Monte da Transfiguração, os 3 apóstolos escolhidos aprenderam que o sofrimento leva à glória, uma mensagem que Pedro enfatiza em sua primeira epístola. Moisés apresenta a lei, Elias, os profetas, e ambos encontraram seu cumprimento em Jesus Cristo. No versículo 31, partida, é a tradução da palavra grega exodus e refere-se ao ministério completo de nosso Senhor em Jerusalém, sua morte, ressurreição e ascensão. Da mesma forma como Moisés tirou os judeus da escravidão do Egito, Jesus tira os crentes pecadores da prisão do pecado. Pedro queria transformar o evento em uma festa dos tabernáculos contínua, porém o Pai interrompeu-o a fim de lembrá-lo. A ele ouvi. Essa foi a primeira de 3 interrupções que houve na vida de Pedro. Aqui o Pai interrompeu, o Filho fez em Mateus 17, 24 a 27, e o Espírito em Atos 10, 44 a 48. Com essa experiência, Pedro aprendeu a crer na palavra imutável de Deus e no reino glorioso que viria, apesar do que os homens pecadores possam fazer para impedir isso. Versículo 37 até o 43 do capítulo 9, nós temos aprender a crer em Jesus. Os 9 apóstolos deixados ao pé do monte estavam com problemas, pois não conseguiram curar um rapaz possuído pelo demônio, trazido pelo pai ansioso. Além disso, alguns líderes religiosos discutiam com os apóstolos e provavelmente os ridicularizavam por causa do esforço vão. Jesus dera o poder e a autoridade que os 9 precisavam para fazer isso. Contudo, algo acontecera. Mateus 17, 19 a 21 apresenta a explicação para isso. Aparentemente, os 9 apóstolos deixaram de orar e jejuar, e isso enfraqueceu a fé deles. Versículo 44 até o 56, nós temos ali nessa perícope o seguinte assunto: aprender a amar. É estranha a forma como os 12 responderam a esse outro anúncio da cruz. Eles discutiram sobre quem entre eles era o maior, em vez de
ter aquele sentimento de humildade próprio do cristão. Talvez o fracasso dos 9 em expulsar o demônio e o privilégio dos 3 que foram ao topo do monte com Jesus criaram rivalidade entre eles. Pedro, Tiago e João certamente gostariam de contar aos 9 o que viram no monte, mas Jesus lhes deu a ordem para não contar sobre isso. Eles também tinham de aprender a amar os outros que não faziam parte desse grupo especial, de acordo com os versículos 49 e 50. Jesus não tinha apenas os 12 apóstolos, mas também tinha outros 70 homens que podia enviar a serviço. João pensou ser algo espiritual proibir o homem anônimo de servir. Todavia, Jesus afetuosamente o repreendeu por isso. Por fim, eles tinham de aprender a amar os inimigos, versículos 51 até o 56. Havia séculos que judeus e samaritanos brigavam. Chamamos João de o apóstolo do amor, mas Jesus chamava a ele e ao irmão de filhos do trovão, Marcos 3 e 17. Talvez a visão de Elias no monte os tenha incitado a querer fazer descer fogo do céu. Contudo, essa não é a forma de transformar um inimigo em amigo. Versículos 57 até o 62 de Lucas 9, nós temos aqui a aprender a pôr Cristo em primeiro lugar. Esses 3 homens chamavam Jesus de Senhor, porém não fizeram o que ele pediu que fizessem. Capítulo 6, o versículo 46 de Lucas, Mateus 7, versículo 1 a 27. O primeiro homem não pôde negar a si mesmo quando soube da possibilidade de haver dificuldades. O segundo estava preocupado com o funeral errado. Ele deveria tomar sua cruz, morrer para si mesmo e obedecer à vontade de Deus. O terceiro homem voltou os olhos para a direção errada e não pôde seguir a Cristo. Lucas 9, 23 apresenta as condições para o discipulado e esses 3 homens não as satisfizeram. Eles enfatizavam o ego, o egocentrismo, em primeiro lugar. Nós já terminamos aqui mais um vídeo, lembrando a vocês que os nossos vídeos têm como base o comentário bíblico Wiersbe. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.